Olá, gente querida! É com muita emoção que demos o início ao programa ACCA Autonomia Feminina e agora de cara nova. Esse espaço será um lugar de reflexão profunda sobre o ser mulher em nossa sociedade. Aqui nós vamos compartilhar histórias reais, promover diálogos transformadores e buscar juntas caminhos para a construção da autonomia feminina. Nosso programa irá ao ar de segunda a quinta-feira com episódios inéditos de 20 minutos. Vai lá, vai no nosso canal do YouTube e já se inscreva, aperte o negocinho ali, para não perder a oportunidade de assistir os nossos programas. E para dar início a essa jornada, nosso tema de hoje não poderia ser outro. É autonomia e educação feminista. E temos a honra de contar com a presença da Ludmila Marques, amiga querida. Obrigada por estar aqui. Oi, Márcia. Obrigada a você pelo convite, pela confiança. Quero saudar as nossas espectadoras e os nossos espectadores. Espero que a gente tenha um lindo diálogo hoje e já quero parabenizar pela iniciativa do programa. Muito obrigada. E antes de dar início à nossa conversa, vamos assistir um videozinho. Em uma manhã silenciosa, em meio às montanhas, uma garota abraça seus livros como quem abraça um sonho. Ela caminha rumo à escola, desafiando ordens que diziam que meninas não deveriam aprender. De repente, o silêncio é rompido. O medo tenta calá-la à força, mas essa menina não se cala. Mesmo com uma cicatriz na cabeça, ela ergue a voz mais alto do que nunca. Malala Yousafzai quase perdeu a vida por querer estudar, mas sobreviveu e se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Hoje, sua voz ecoa por milhões de garotas, do Paquistão ao Brasil, inspirando cada uma a tomar o controle de seu próprio destino. Porque educação também é liberdade. E quando uma jovem mulher descobre o poder do conhecimento, ninguém mais consegue fazê-la voltar ao silêncio. Esse é o programa ACCA, Autonomia Feminina. A história da Malala é uma história que nos inspira, né? Quantas mulheres lutaram e lutam para estudar, para ter um espaço, para ter condições psicológicas, financeiras, para transformar a sua vida e, o mais importante, para quebrar ciclos. Ciclos de miséria, ciclos de fome e ciclos de exclusão. E para discutir isso hoje aqui, nada melhor do que você, Ludmila. Ludmila é artista, educadora, poetisa, produtora cultural, atua com o Teatro da Oprimida e desenvolve formações voltadas para mulheres em contexto periférico. É idealizadora do projeto Invente, do Caixa Mundo. É Caixa Mundo, Lud? Caixa Mundo Eu. Caixa Mundo Eu. E é interessante que o Caixa Mundo Eu faz educação para crianças também, ou seja, uma formação desde pequenininho, né? E realiza trabalhos de contação de história afro-indígenas em escolas quilombolas e espaços populares. Sua trajetória é um exemplo vivo de como a educação feminista pode transformar realidades e promover a autonomia das mulheres. Lud, conta pra gente, antes da gente botar uns dados alarmantes, da quantidade de mulheres que estão em posição de liderança, a pouca parcela que elas representam, a questão dos feminicídios. Conta pra gente como é que é essa história sua.
Como é que você chegou aqui? Quais foram os seus desafios? No problema até da própria autonomia, Sim. né? E desse processo. Eu sei que você tem várias mulheres perto de você. Sim. E como que isso contribuiu para a sua formação, para a sua história? Márcia, eu fico muito feliz de poder falar sobre esse tema, porque é um tema que me atravessa diretamente. Eu sou uma artista de periferia, uma pessoa de periferia, e sou a primeira mulher da minha família, a primeira pessoa da minha família a concluir o ensino básico e a ingressar numa universidade. Eu sou filha de 4 mulheres que não puderam estudar porque precisavam trabalhar para cuidar das suas crianças. A maioria delas, mulheres mães solos, né? Então, falar sobre educação e falar sobre educação feminista me atravessa diretamente e, como você falou, essas mulheres, muitas vezes, minha mãe, minha avó, minha tia, Tânia, minha madrinha, precisaram abrir mão de buscar o conhecimento, de estudar, para que a gente pudesse trilhar esse caminho, né? Então, eu gosto de dizer que eu sou fruto dessas mulheres que precisaram abrir mão para que eu alcançasse, para que a minha irmã também, a minha prima, né, as minhas contemporâneas pudéssemos alcançar, mas também fica no nosso colo essa quebra do ciclo de submissão, que Conceição Evaristo fala também pra gente, né? Dessa quebra desse ciclo de submissão e dessa quebra que estilhaça a máscara do silêncio em que as mulheres que vieram antes de mim, as minhas mais velhas, por muito tempo tiveram que conviver. Então, eu estudo toda a minha vida, né, na escola pública, faço uma universidade pública, fiz o meu mestrado e agora eu volto para a universidade como professora. E isso é muito bonito, porque é uma forma de poder devolver para essas mulheres o investimento de tempo, de energia, de dinheiro, de saúde até, que elas fizeram, para que eu pudesse hoje ocupar os espaços que eu ocupo, né? Então, quando eu tô aqui nessa mesa conversando com você, eu acredito que eu não venho só. Eu trago a dona Regina, a Linda, a Tânia, a Neta e todas as outras mulheres que compõem a minha trajetória, né? E que me ajudaram a chegar nos lugares que eu ocupo hoje. Como você falou, se a gente for pensar, e eu já comecei, embora a gente ainda não tá falando dos dados, mas eu já levantei aqui gerações e gerações de mulheres que foram impedidas de estar na escola, que foram impedidas de estudar muitas vezes para cuidar dos irmãos mais novos, para trabalhar, para contribuir com a criação desses irmãos, ou como no caso da minha mãe, que essa, inclusive, Márcia, é uma história bastante particular. Nem todo mundo sabe que a minha mãe, a priori, foi uma mãe solo e que depois ela se casou novamente. E então, o meu pai, né, o Devair, com quem a minha mãe se casou, é que me assumiu como filha, me adotou. E então, eu pude ter um pai, porque anteriormente o genitor só fez e abandonou, né? Então, a minha mãe precisou abrir mão do seu estudo, da sua juventude, para que eu pudesse estar viva, né? Para que eu pudesse ser alguém. Então, isso tudo me atravessa muito, né? E quando a gente fala da educação feminista, eu acredito que a gente pode, antes de conceituar a educação feminista, pensar como que essas mulheres que estão na nossa raiz já estavam promovendo uma educação feminista somente em estar ali como um farol pra gente, como alguém que nos lembra todos os dias da possibilidade de continuar existindo, apesar de toda a desigualdade que atravessa o nosso país, não é? Completa desigualdade, completa violência, não só no nosso país, sim, no mundo, né? Você colocou uma questão que eu acho que é importante a gente falar, porque se tem uma ideia que feminismo e ser feminista é ser contra homens, né? Uma ideia que a gente está em eterna luta contra o mundo. Sim. Né? E penso eu que é pelo contrário, nós estamos numa eterna luta para que o mundo exista, resista e que caibam vários outros mundos. Sim. E quando você fala do seu pai, né, para mim, aí eu queria te fazer essa pergunta, eu quero fazer questão de, durante esse processo
do Autonomia Feminina, a gente colocar como é a importância do homem no processo de uma educação feminista. Sim. E eu queria que você nos falasse um pouco disso, né? Quando sua mãe tem um apoio que ela tem, que constrói, como que é isso? Como que é? E como que é isso também na relação das pessoas que você convive. Porque a gente vê que os dados de feminicídio é altíssimo, o processo do machismo tóxico é altíssimo. A gente está vendo a série Adolescência agora, que mostra como que é tóxico esses sentimentos e tal, mas existem. Eu também tenho um prazer de ter meu tio, o tio Geblin. Um beijo para você, que é uma pessoa muito importante na minha vida e que me fez chegar onde que eu estou. Eu queria que você falasse isso pra gente um pouco. Sim, eu acho importantíssimo um ponto que você tocou, Márcia, que feminismo não é sobre ser contra os homens e nem sobre descartar os homens da sociedade. Pelo contrário, né? A busca do que as feministas, né, o movimento feminista faz é por um espaço de igualdade e por uma construção de uma sociedade com mais equidade, não é? A gente, pensando um pouco nos dados, antes de responder diretamente, né, sobre a importância do meu pai na minha caminhada, a gente pode pensar sobre os dados como que nós ainda, mulheres, pagamos até 40% mais de impostos no Brasil do que os homens. Como, apesar de muitas vezes a gente ter a mesma qualificação que os homens, a gente ainda receber salários menores. Ou como que muitas vezes a gente precisa ter dupla ou tripla jornada, enquanto os homens têm apenas uma jornada, que é do trabalho fora de casa. E a gente não, a gente trabalha fora, a gente volta para casa e realiza atividade doméstica, cuida das crianças. Então, quando a gente fala do feminismo, a gente está falando sobre equilibrar essa justiça social. Exato, para que para todo mundo existam as mesmas possibilidades, não é? Então não é sobre mulheres contra homens, é sobre a gente criar um espaço que seja mais igualitário, com mais equidade. Dito isso, eu vejo que o meu pai é uma pessoa fundamental na nossa trajetória, né? Uma vez que a minha mãe fica uma mãe solo, o apoio único que ela tem é da minha madrinha e da minha avó. Outras duas mulheres, a minha madrinha casada, mas a minha avó também uma mãe solo de 7 filhos. Só quando eu tô ali perto dos 2 anos que a minha mãe se casa com meu pai, né, os dois se encontram, meu pai passa então a assumir a minha paternidade e construir, né, uma família junto com a minha mãe, e isso foi fundamental. Durante os primeiros anos escolares, até a minha 3ª série, eu estudava em uma escola no meu bairro, no Jardim Tiradentes, que era uma escola conveniada. Então, ela era metade paga pelo governo e metade paga pelas famílias. E o meu pai foi a pessoa responsável por fazer, por me permitir esse acesso durante esses 3 primeiros anos da escola. O meu pai era a pessoa que ia trabalhar fora e que passava pelas casas dos patrões e percebia que as filhas dos patrões, os filhos dos patrões liam. Então, ele sempre dava um jeito de comprar um gibi, às vezes sem capa, sem nada, e trazer para casa e falar para mim e a minha irmã: vocês precisam ler. Porque se as filhas dos meus patrões leem, é porque deve ter alguma coisa muito importante aí e que vocês também precisam descobrir para que a gente possa transformar a nossa realidade, né? Então, eu acho que o meu pai, eu tenho certeza que o meu pai é uma figura fundamental por aceitar se relacionar com uma mulher que já era mãe de uma criança, assumir a paternidade dessa criança, né? E que a gente vê muitos relatos de mulheres hoje, que são mulheres mães solos e que não conseguem construir outros relacionamentos, no caso de mulheres de relacionamentos heteroafetivos, porque os homens não estão dispostos a lidar com essa mulher que parece que tem uma marca, um demarcador da diferença, que é por ter um filho, né? Então eu acho que meu pai, nesse primeiro momento, ele é importantíssimo. O que não quer dizer que meu pai também não reproduzia machismo, porque a gente está numa sociedade que estruturalmente essa sociedade é construída no patriarcado e nas desigualdades que a gente acabou de citar aqui. Então, claro que em alguns momentos o meu pai também reproduzia machismo, mas por outro lado, quando meu pai assume a minha mãe com uma criança, ele está, de certa maneira, pegando na mão da minha mãe, sendo esse apoio para que ela pudesse... E desconstruindo o próprio machismo. Também. Porque eu penso isso, assim, há uma desconstrução tanto de nós
como o deles também. Sim. Porque o patriarcado, ele é a base da nossa sociedade capitalista, né? Sim. Todo modo de produção tem um modo de vida que leva a isso. Então, Sim. os homens também são vítimas Sim. desse processo, né? Eu penso que tem que se aprofundar, a gente vai aprofundar ao longo disso, mas não é olhar só como o inimigo, nem coitadinho, precisa de reflexões profundas para a gente entender o porquê, né? Lude, a gente está caminhando para o final desse bloco. Eu queria te perguntar de que forma a arte, que você é uma grande artista, já tive a oportunidade de fazer uma oficina de teatro com você, a partir do Teatro da Oprimida, como a arte, especialmente o Teatro das Oprimidas, atua nesse processo da conscientização, da formação, Sim. da educação feminista. Qual que é a importância dela na sua vida e na vida das pessoas que você está fazendo esse processo de educar, formar e etc.? A arte é fundamental, né? Eu penso que a arte, ela consegue acessar espaços que nem sempre só o nosso discurso acessa, porque a gente lida na arte com o pensamento simbólico, mas também com o pensamento sensível. Então, ela é fundamental para esses processos de reflexão sobre a estética ou as estéticas das mulheres, não é? Então, o Teatro das Oprimidas, ele é um método de teatro que foi criado como um desdobramento de um método chamado Teatro do Oprimido. Esse criado pelo Augusto Boal, né, um teatrólogo brasileiro, que forjou essa metodologia para que a gente possa discutir as questões e as opressões sociais. Só que esse método, ele não ficou estagnado. Então, duas mulheres chamadas Alessandra Vanucci e Bárbara Santos entenderam que era preciso abrir um espaço de diálogo específico para as mulheres discutirem as questões que nos atravessam e que, embora os homens possam ser nossos aliados, nem sempre eles conseguem ter a dimensão, a compreensão do que são essas opressões que vão incidir especialmente sobre o corpo das mulheres, não é? Então, o Teatro das Oprimidas, ele é uma metodologia de estudo, de prática teatral, de exercícios de criação de uma metáfora que dê conta de representar a mulher, de representar as problemáticas de ser mulher nessa sociedade, mas principalmente de juntas no diálogo que muitas vezes vai abrir mão da palavra, mas que vai ser o diálogo pela imagem, pela sensibilidade, de que a gente consiga encontrar caminhos para a superação dessas opressões, né? Então eu acredito que o Teatro das Oprimidas, ele é fundamental nesse aspecto da gente utilizar os mecanismos da estética, que são imagem, som e palavra, para criar um discurso de representação das mulheres e metáforas para criar esse mundo que seja mais igualitário e com mais equidade para nós, não é? Então, nos processos formativos, em Teatro das Oprimidas, a gente ativa a nossa escuta e traz histórias que muitas vezes são pessoais, mas que não ficam nesse campo da personalização, né? Que são histórias que podem atravessar todas nós, né? Divididas as suas intersecções, mas que podem atravessar todas as mulheres e buscar maneiras de superação para essas opressões. Você estava falando, eu dei aula há algum tempo, e eu usei algumas coisas do Boal a partir disso, mas como professora, não como artista, porque a arte, a expressão artística, esse processo, ela entra em lugares que a palavra e a racionalidade não chega, né? E o sentimento faz isso. Pois é, pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim desse episódio. Mas fica ligado, porque no próximo episódio nós vamos falar de ação. Como é que a arte e a educação, ela pode transformar em ação e pode contribuir para que alcance a autonomia feminista, para que entenda o que é uma educação feminista. Agradeço a sua audiência e te espero no próximo episódio.